sacerdote, né? A terra onde que a gente planta o nosso sustento. E vamos falar então um pouco sobre o nosso solo, né? A gente sempre fala aqui que a gente transformou essa nossa terra aqui. Era aquele eucalipto lá, né? Toda essa terra aqui. E a gente, com a nossa família, cuidando, se orientando com a escola latina, com uma educadora da escola latina, Ana Primavera, que nos orientou muito também, os ensinamentos dela. E a gente transformou aquele espaço onde era eucalipto, que não produzia nada, e a gente então transformou nessa terra aqui, como dá para ver, muito mais rica, o solo muito melhor, onde a gente consegue produzir e a gente consegue visualizar a diferença do solo. No meu ver, o solo, a terra, é a nossa vida, né? Então, como que tu vai colher o sustento, a comida da gente de cada dia, se a gente tem um solo que não produz uma variedade, né? Então você pode olhar nossas hortas aí, a gente tem muita variedade, muita espécie de alimento, todos os alimentos que a gente pode consumir no dia a dia, né? Aprendi na escola latina, como eu estou dizendo, e também mais ainda com os livros, e aqui eu tenho um para mostrar, que a gente cuidando da terra, vai vir uma planta boa. E se a planta estiver boa, o alimento estiver bom, o ser humano vai estar bom também. Então essa é sempre um aprendizado que a gente carrega, assim, sabe, muito forte nessa questão da agroecologia. Se a terra está boa, a planta está boa e o ser humano também está bem. E nesse lugar, nesse nosso espaço aqui, e a gente também quer transformar mais espaço, a gente está trabalhando com esse, mas a gente quer ainda ir mais para adiante aí nesse eucalipto, a gente quer produzir o que a gente está produzindo aqui, que é o que a gente chama de comida de verdade. Que a gente poder se alimentar com o alimento que a gente produz aqui. E uma diversidade sempre muito boa, muito grande, digamos assim. A agrofloresta, ela é um conjunto de árvores, né, que a gente planta, né, com consórcio da agricultura, né, onde a gente tenta basicamente imitar uma floresta, né, onde a gente trabalha, né, o manejo de solo, que é uma das coisas principais que se tem hoje, né, como diz a nossa camarada Ana Primavera, né, o solo é a base de tudo, né? Então o solo é um ser vivo, né? Por mais que a gente não perceba, né? Mas o solo é uma das coisas principais. O básico para ser uma agrofloresta, né? Tem que ter as árvores, né? As árvores nativas, né? Principalmente que seja adaptada da região ou da região aqui, né? Que seja nativas. A gente pode trabalhar com hortaliças no meio também, né? Frutíferas, pode ser até algumas exóticas, mas que seja adaptada aqui, então tem que ter basicamente isso, né? Árvore nativa, hortaliças ou frutíferas no meio, e que a gente consiga estabelecer um sistema onde elas conseguem se adaptar, né? Que a gente consiga colocar o máximo possível de plantas no mesmo espaço. Por exemplo, aqui a gente temos um pé de mexerica, né? E junto com ela a gente temos outras que são algumas adubação verde, como a ervilhaca, temos o azevém, temos algumas plantas que a gente pode utilizar aqui como indicadora, como o livro da Ana Primavera traz, né? Por exemplo, os picão, o que tem? É uma planta que ela só se estabelece se a área for uma área bem fértil, né? Uma área que já esteja uma fertilidade. Então antes que esse solo se estabeleça, né, que tem essa fertilidade, elas não saem, né? Conforme vai mantendo o equilíbrio que a gente busca com a agroecologia, é isso. A gente tentar equilibrar o sistema para que a gente consiga produzir alimentos saudáveis, né?
menos possível de insumos externos. Então a gente vamos fazendo esse manejo. Outra coisa importante, a cobertura de solo, né? Então a gente não podemos trabalhar sem a cobertura, porque senão fica um solo que vai sair, principalmente as gramíneas, né? Que é uma forma do solo que o solo tem de proteger da luz do sol, né? Da erosão do vento. Então tem que ter esse cuidado. Temos aqui também o dente de leão, né? Que também é outra planta que indica que o solo está bem fértil, né? Que tá conseguindo manter o equilíbrio. Outra coisa que a gente não consegue perceber olhando de cima, né? Se a gente abrir aqui um buraco no solo, a gente vai ver que as raízes que a planta tem, elas se interligam entre as outras, né? Praticamente se conversam, né? Então, são coisas que a gente que aprendeu muito, né? Nas leituras da Ana Primavera, com as falas dela, que se a gente conseguir equilibrar, ter um equilíbrio no solo, uma vida no solo, a gente consegue fazer que em cima do solo se produza, né? Porque se a parte aérea aqui está viçosa, quer dizer que está tendo um equilíbrio bacana aqui dentro do solo, né? Então quer dizer que o nosso solo está vivo. Outra coisa que é importante dentro da agrofloresta que a gente tem que cuidar quando a gente pensa em plantar é voltada ao extrato, né? Se a gente der uma aprofundada no estudo, a gente percebe que tem plantas que necessitam de uma luminosidade maior e outras que aceitam bem a sombra, né? Então quando a gente pensa em fazer uma agrofloresta, a gente tem que ter pelo menos um cuidado básico com isso, porque senão a gente planta uma laranjeira e planta uma árvore que vai fazer muita sombra para ela e ela não vai conseguir atingir o seu potencial produtivo, né? Então a gente acaba perdendo um pouco nisso, mas são coisas que a gente vamos aprimorando nesse processo, né? Que temos por exemplo, que a gente utiliza, né, as uvas Japão, que é bem adaptada ao clima aqui. Ela é uma planta emergente que precisa de muita luz, né? Então ela cresce rápido e vai buscar a luz, ela não se desenvolve muito bem embaixo da sombra. Já a bananeira consegue suportar um pouco mais a sombra, então ela consegue sair, né? Por mais que ela saia muito rápido, ela consegue ficar um pouco de sombra. Outra coisa também importante, quando a gente faz agrofloresta, a gente tem que pensar nas nossas sementes, né? Que desde uma maniva de mandioca, uma muda de rama de batata, tudo para nós é considerado como semente crioula, né? Então, como semente. Hoje aqui na nossa agrofloresta escola a gente tem uma variedade boa assim de sementes crioula, a importância que tem, né? Que por exemplo, a gente temos os arroz crioulo nosso aqui, temos várias variedades de milho, temos feijão, temos mandioca, então a gente consegue produzir com sementes adaptadas à nossa região, né? Então essa é a importância. Voltando assim na agrofloresta também, a questão da sistematização, né, dos materiais, de todos os estudos que a gente faz, que nem a gente tem uma nossa editora, né, Expressão Popular aí, que sistematiza todos esses conhecimentos e disponibiliza para nós, né? Por exemplo, a gente temos aqui um livro da Ana Primavera, né? Algumas plantas indicadoras, como reconhecer os problemas de um solo, né? Temos aqui também o Manual do Solo Vivo, que é outro livro da Ana Primavera, né? O Manejo Ecológico do Solo e das Pragas e Doenças. São todos livros que é encontrado e editado pela Expressão Popular, né? Então a gente tem fácil acesso a esses materiais e é importante quando a gente se pensa em produzir agrofloresta ou produzir dentro da agroecologia, né? No ano de 2006, nossa amiga Ana Maria Primavera esteve voluntariamente por 3 dias trabalhando na Escola Latino-Americana de Agroecologia com a primeira turma de graduação em agroecologia no Brasil, a turma Mata Atlântica, formada por jovens educandos de origem do campo de vários estados brasileiros e países da América Latina. E a presença da Ana Primavera nessa atividade marcou a história da escola e da formação desse grupo de estudantes, por sua presença mesmo
humanista, terna, amorosa, atenciosa, muito peculiar no seu comportamento e pela grandeza dos conhecimentos que ela, de maneira tanto com profundidade teórico-científica, mas também, quando necessário, de maneira muito aplicada, muito prática, transmitiu para nós, e na sua convivência com algumas famílias do assentamento contestado, com quem ela também compartilhou muito dos seus conhecimentos. Mas a Ana Primaveras também se faz presente na educação em agroecologia pela sua contribuição acadêmico-científica, com sua vasta bibliografia publicada, que é estudada por profissionais das ciências agrárias, mas também de outras áreas do conhecimento, e que perpassam então a formação de todas as turmas que nas escolas do campo do MST, da Via Campesina, se dedicam à formação profissional em agroecologia e agora cada vez mais na licenciatura em educação do campo, para a gente muito em breve ter a agroecologia como um conhecimento a mais transversal no currículo das escolas da educação básica. Então, a nossa gratidão a Ana Primaveras, parabéns pelos 15 anos da Escola Latino-Americana de Agroecologia do assentamento contestado no Paraná. La ternura